Mercado nervoso, jogo de xadrez. Começa agora JBR News. Olá, Rodolfo. Tudo bem, Alexandre, amigas, amigos? Com a gente está bem, por enquanto. Agora, já falando do mercado financeiro, a situação está bastante nervosa, porque ontem nós tivemos aí um patamar de subida do dólar não vista há mais de 2 anos. O dólar fechou a 5,65, já abriu o mercado agora a 5,63, portanto muito similar ao que fechou ontem, o que projeta uma tendência de alta durante o dia, até porque o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, já iniciou o dia batendo no mercado. A gente sabe que a relação do presidente com o mercado não é boa. A gente sabe que o mercado financeiro não queria o presidente Lula presidente da República. Se dependesse dos humores do mercado, o PT e o presidente Lula não estariam no Palácio do Planalto. Portanto, não há boa vontade do mercado com o presidente. É bom que se registre isso. Mas independente do que tem de gosto ou não, o mercado é o que fala na vida de todos nós. Porque o preço do dólar, ainda que você do outro lado não seja um investidor, não gaste dólar, nunca tenha visto uma nota de dólar, ele toca diretamente a vida de todos nós. Porque muitos produtos brasileiros são comprados e produzidos na base do dólar. Muitas das nossas exportações são vendidas à base de dólar. O mercado se coloca, em muitos casos, através da moeda mais forte do mundo, que é a mais estável, que é o dólar. Então isso impacta até no pãozinho que a gente compra na padaria. Tem reflexo em absolutamente tudo. E o presidente, Rodolfo Lago, já iniciou o dia falando que a subida do dólar é um interesse especulativo contra o real, ou seja, um ataque direto ao mercado financeiro. Eu vou até abrir aspas do que o presidente disse já no início dessa manhã, o que torna o mercado ainda mais nervoso. Abre aspas, disse o presidente Lula. Obviamente que me preocupa essa subida do dólar. É uma especulação, não é normal o que está acontecendo. Fecha aspas. E aí vem para 3 fatores que a gente também vai discorrer aqui, o Rodolfo Lago, sobre Lula, que é a questão do mercado não ter simpatia pelo presidente, a questão do avanço da direita, não somente no Brasil, mas em vários países do mundo, como esta semana houve na França, e tem uma tendência da volta de Trump aos Estados Unidos, e a discussão de um Banco Central independente. Portanto, Rodolfo Lago, te jogo essa batata quente para você explicar para quem está do outro lado as consequências de tudo isso. É um bocado complicado. Primeiro o seguinte, o Lula no final de semana chegou a dizer que não tinha problema se o dólar chegasse a R$6. Agora ele demonstra preocupação, porque é claro que tem problema, né? Por exemplo, houve essa discussão aí recente aí sobre a história da taxação das blusinhas. A classe média compra as tais blusinhas no mercado exterior e importa elas. Se o dólar subir, as blusinhas ficam mais caras, mas não é só a blusinha. É o preço do petróleo. O preço do petróleo impacta no combustível, o transporte no Brasil é rodoviário, então isso só faz subir o preço de todas as coisas. O pãozinho, como você falou, parte do trigo que se consome no Brasil é importado, e por aí vai, entendeu? Então é claro que o dólar alto impacta em todas as coisas. E o que acontece, né? O Lula disse que isso daí acontece por uma questão especulativa do mercado. Pode até ser, mas isso também está acontecendo muito porque o Lula todos os dias faz crítica à política monetária do Banco Central. E aí, o que acontece? Isso deixa o mercado nervoso, deixa a economia nervosa. Nós estamos agora fazendo 30 anos do Plano Real. Um dos pilares do Plano Real é o equilíbrio das contas, né? Que se dá por isso, quer dizer, o governo não gastar mais do que pode. Esse é um dos pilares. Então, o que acontece? Toda vez que o Lula faz essas críticas, o mercado interpreta como uma vontade do Lula de gastar mais do que pode. O Banco Central é que estaria conseguindo segurar isso ao manter a taxa de juros, não permitir que a inflação suba, enfim, controlando a economia do país. Chegou até a brincar com isso, fazendo meme com um negócio de desinflação
desenho animado e tal, né? A compulsão de gastar mais do que pode e tal. Então, isso tudo, Alexandre, e vocês aí que estão nos assistindo, deixa o mercado nervoso, faz o dólar subir. E aí gera até uma reação oposta, porque o próprio Banco Central, corporativamente, passa a se defender desses ataques do Lula. Inclusive quem foi indicado pelo próprio Lula, porque a gente tem visto aí um posicionamento por parte dos novos diretores do Banco Central, entre eles, é bom que a gente lembre, o ex-secretário executivo do Ministério da Fazenda, portanto o segundo de Fernando Haddad, Gabriel Galípolo, que foi considerado inclusive um nome a suceder Roberto Campos. Eu não sei mais agora, diante dos posicionamentos, se vai continuar o nome dele mantido na corrida, mas de qualquer maneira ele tem tomado posicionamentos favoráveis a justamente quem mais o presidente critica, que é Roberto Campos Neto. Então aí se vê como é que estão as coisas. E outro fator que é muito importante, Rodolfo, o mercado não tem levado nem em consideração os bons números da economia. Fechamos o mês agora de junho, o ministro Fernando Haddad diz que foi a maior arrecadação, estamos com superávit nacional, mas nem estes anúncios estão deixando o mercado mais calmo. Ou seja, existe uma disputa forte com consequências que aparecem na alta do dólar. Pois é, então aí por quê? Por causa dessa queda de braço que realmente hoje vem incomodando o mercado. O Gabriel Galípolo, né, diretor do Banco Central, que o Lula escolheu e que ele cogita, segundo se fala, até para vir a suceder o Roberto Campos Neto no ano que vem como presidente do Banco Central, na sexta-feira, num evento da Fundação Getúlio Vargas, ele defendeu o aumento da autonomia do Banco Central, disse que isso seria uma evolução institucional para o Banco Central. Ou seja, então o que acontece? O Lula bate contra essa autonomia. Hoje o Banco Central tem a chamada autonomia operacional, né? Quer dizer, com relação a essas coisas aí da política monetária do país e tal, o presidente do Banco Central tem um mandato, né? Mas há uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição que está tramitando no Senado, que aumenta essa autonomia, dando também autonomia administrativa e financeira. O Galípolo, então, nessa defesa institucional do Banco Central, defendeu a tal da PEC. O governo é totalmente contra, porque se o governo já é contra a autonomia operacional, imagina ampliar essa autonomia. E a PEC está prevista para ser discutida na Comissão de Constituição e Justiça do Senado amanhã. O presidente da CCJ, o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, Davi Alcolumbre, colocou ela na pauta da sessão de amanhã. Então, isso pode ser mais um fator para aumentar esse rolo todo da queda de braço entre o Lula e o Banco Central. Portanto, como abrimos esse conteúdo de hoje, é um jogo de xadrez, de muita inteligência, onde cada peça, ao ser mexida, dá uma consequência para o outro lado. E as consequências, no caso de uma alta de uma moeda como o dólar, não são boas para ninguém. De qualquer maneira, daqui nós temos que encerrar, mas hoje é dia de ficar atento, acompanhar os números e amanhã, a depender do que acontecer em Brasília e em São Paulo, porque ali está o mercado financeiro nacional, voltamos com o mesmo tema, mas agora a gente tem que encerrar agradecendo a sua audiência. É isso aí, gente, deixando aquele convite. Se você gostou, curta, compartilhe, acesse imagemcredibilidade.com e se inscreva no ICTV e nos nossos demais canais. Obrigado e até amanhã.